Atenção, Cranzebeck! Ao top de 4 já vai! Já vai! Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, hoje sim minha voz tá melhor, domingão, 7h20 da manhã, bora pra Jundiaí? Domingão, pessoal aproveitando pra correr aí, ó. Marginalzona fechada, pista espessa, todo domingo de manhã tem, quase todo domingo de manhã tem isso. Pessoal correndo, fazendo exercício aí. Coragem, hein, galera, acordar cedo. De vez em quando umas corridinhas, já quis fazer corrida de rua assim. Vai acordar cedo pra ir correr de manhã, o pessoal começa a correr aqui 7 horas da manhã. Então tem que chegar aqui tipo umas 6 e pouquinho, então tem que acordar tipo umas 5. Parece os malucos que acordam de madrugada pra ir voar, sabe? Mas enfim, galera, vamos explorar o assunto da Argentina, né? Explorar o voo da Argentina. Então vamos lá, galera, a ideia do bate-papo, que era pra ter entrado semana passada, mas vocês viram minha voz estava meio ruim. Ainda tô com um pouquinho de catarro, mas muito melhor do que eu tava antes. A ideia hoje é falar um pouquinho sobre os bastidores do voo da Argentina, um pouquinho sobre o planejamento, responder um pouquinho das perguntas que eu sei que vocês têm, que vocês fizeram lá nos comentários dos vídeos, e mais um bate-papo. Claro, sem muito detalhe técnico, não dá pra falar muita coisa técnica, foi muita coisa. Aqui a Marginalzona já tá liberada, ó. Aí é bom, porque agora é praticamente só pra nós. Eu queria ter gravado, que ia fazer um vídeo especial sobre todo o planejamento da Argentina, mas galera, é um planejamento bem trabalhoso, um lugar que a gente nunca tinha ido. E eu e o Fabiano, a gente se reuniu aí pelo menos umas 4 vezes. E é muito detalhezinho, muita coisinha que a gente tem que ficar vendo. E a gente foi fazendo planejamento, não foi seguindo uma linha de um planejamento linear, vamos dizendo assim. Então eu preferi me concentrar, fazer a navegação, fazer o planejamento com calma, com tranquilidade, ao invés de me concentrar em fazer o vídeo para vocês. Quem chegou no canal agora por conta dos vídeos da Argentina, sejam bem-vindos ao canal. E tem bastante vídeo que eu falo sobre planejamento de voo, tem toda a saga do voo do Rio de Janeiro, vou deixar o cardzinho aqui para vocês darem uma olhada. E lá eu falo toda a parte de planejamento, mostro corredores, mostro preenchendo o plano de voo, mostro parte de planejamento meteorológico. Então, se vocês quiserem ver essa parte de planejamento de voo, recomendo que vocês assistam aí, são 4 vídeos da saga do Rio de Janeiro, bem bacana também. Mas sem mais blá blá blá, galera, vamos falar do planejamento mesmo, vamos falar do voo. Como que a gente planeja um voo dessa grandeza, um voo dessa extensão, né? Cruzando fronteira internacional, o que precisa, o que não precisa. Bom, galera, vamos primeiro aos pré-requisitos aí da nossa rota. A gente, inicialmente, quando a gente começou a planejar o voo, a gente tinha 2 opções. A primeira opção seria saindo por Uruguaiana, lá no Rio Grande do Sul, e ingressando por San Fernando, que é um aeroporto ali próximo a Buenos Aires. É tipo o campo de Marte deles. Eles têm o Ezeiza, que seria o nosso Guarulhos aqui em São Paulo. Eles têm o Aeroparque, que seria tipo o nosso Congonhas. E eles têm São Fernando, que seria tipo o campo de Marte. Só que essa opção ia ficar um pouquinho complicada pra gente por conta de despacho aduaneiro. Na verdade, essa rota seria até um pouquinho mais otimizada, mas o despachante aduaneiro do Fabiano já conhece os trâmites todos fiscais lá em Foz do Iguaçu. Então já sabe como funciona, já conhece o pessoal, já tem um representante lá em Foz do Iguaçu. Então facilitou bastante essa parte de exportação, fazer via Foz do Iguaçu. Então o primeiro pré-requisito do nosso planejamento seria fazer uma parada em Foz do Iguaçu. E na sequência, ali logo do lado, na Argentina, já tem o aeroporto de Cataratas do Iguaçu, que é onde a maioria dos brasileiros estão fazendo esse tipo de voo, exportação de avião, param para fazer a entrada na Argentina. Então se liga lá, agenda sua aduana, porque eles não tem nenhum policial da Polícia Federal deles lá, não tem nenhum representante da aduana deles lá que fica 24 horas de plantão, igual tem aqui em Guarulhos, por exemplo. Então lá tem um Notan, que você tem que ligar e agendar com 2 horas de antecedência. Aí quando a gente terminou os trâmites lá em Foz do Iguaçu, a gente ligou e agendou a nossa aduana. A gente falou, ó, daqui a 2 horas a gente está pousando aí, a gente precisa de alguém para fazer a aduana do avião, afinal você está entrando lá com uma mercadoria, e precisa de alguém para fazer a nossa imigração. E além disso, durante o nosso planejamento, a gente ligou para os aeroportos que a gente ia parar, e a gente conversou com a administração da Aeropuertos Argentina 2000, que seria tipo a Infraero deles lá. É tipo a empresa que administra a maioria dos aeroportos lá. E eles recomendaram que a gente mandasse um e-mail central lá para eles com os dados do nosso voo, então origem, destino, todos os destinos que a gente fosse parar lá na Argentina, peso da aeronave, matrícula, envergadura, enfim,
aquelas informações básicas e, claro, as datas estimadas de cada aeroporto. Não tem nenhum NOTAM pedindo isso em nenhum lugar, mas foi uma recomendação que passaram para a gente por telefone. E aparentemente eles leram o e-mail, porque quando a gente chegou lá no aeroporto em Cataratas do Iguaçu, o pessoal já sabia toda a nossa rota, já sabia para onde a gente ia, já sabia que a gente ia parar em Rosário, já sabia que a gente ia parar em Reconquista, e o único lugar que a gente tinha até então declarado isso era nesse e-mail. Então vale a pena vocês darem uma ligada também, se vocês estiverem indo para a Argentina, por exemplo, dá uma ligada aí na Aeroportos da Argentina 2000, fala o tipo de voo que vocês vão fazer e eles podem dar alguma recomendação especial para vocês. Mas enfim, galera, tendo tudo isso aí em vista, o planejamento, como que a gente faz o planejamento? Até Foz do Iguaçu é um planejamento normal, igual a gente faz qualquer voo aqui no Brasil, mas de Foz até Neuquén, que a gente tá voando na Argentina, espaço aéreo que a gente não conhece. Pois é, galera, meio complicado, né? Uma grande dificuldade que eu tive foi de encontrar carta aérea da Argentina. A WAC não existe, galera. Esquece, procurei em tudo quanto é lugar, procurei no site da ANAC da Argentina, procurei em diversos sites, não encontrei, galera. As WACs lá, igual a gente tem aqui, eles não têm o AIS Web que a gente tem aqui, que tem todas as cartas, todas as informações aeronáuticas, não tem. Eu achei o site, eu já costumava usar o site Sky Vector, é um site bem bacana, só que é um site que ele tem lá a carta World VFR, que seria uma carta, como se fosse uma carta WAC, mas é uma carta que, se não me engano, é feita pelo governo dos Estados Unidos, e então que vocês verem lá é tipo o mesmo padrão de carta para o mundo todo. Então aqui no Brasil, em vez de usar a nossa WAC, eles usam uma carta que eu acho que é feita lá pelo governo americano, que tem as informações principais, tem os aeródromos, tem as cidades, tem as elevações, que era o que eu estava mais preocupado no momento, e enfim. No começo do planejamento eu usei bastante o Sky Vector, porque você vai lá ver os aeroportos que tem na rota, ver os aeroportos que tem em volta ali de onde você está planejando. Então o que eu fiz nesse site aí, eu coloquei lá origem, Serra Alfa Romeo Índia, Cataratas do Iguaçu, e destino, Neuquén. Fiz um DCT grandão. Aí vi lá nessa rota DCT quais aeroportos que tinham em volta da nossa rota. E aí, baseado no tipo de voo que a gente quer fazer, que eu tinha combinado com o Fabiano alguns critérios, né? A gente tinha estabelecido alguns pré-requisitos para esse voo. Pré-requisitos seriam o quê? Aeroportos grandes, que a gente teria certeza que teria abastecimento e sala AIS. Se a gente precisasse passar plano de voo, precisasse passar DLA, a gente não sabia até então como funcionava plano de voo na Argentina, se funcionaria passar plano a fio, se aceita passar plano por telefone ou não. A gente não sabia nem se nosso telefone ia funcionar em todos os lugares lá na Argentina. Então a gente preferia ter essa certeza de que a gente teria sala AIS nos aeroportos. E também que a cidade tivesse alguma infraestrutura principalmente de hotel, porque vai que o tempo fecha, entra uma ventania, entra uma frente fria aí, a gente tem que ficar parado em cada aeroporto aí 2, 3 dias. Então eram esses pré-requisitos. Então a gente fez esse DCT aí até Neuquén, DCT grandão, e vimos quais aeroportos na rota que se enquadravam nesses pré-requisitos. E com duração de no máximo aí 2 horas e pouquinho, porque a autonomia da RV é de 4 horas e a gente estava prevendo pegar muito vento de proa. E também a gente não conhece a Argentina, não conhece exatamente todas as alternativas. O Sky Vector não tem todos os aeroportos, principalmente os menores. Então a autonomia, a gente não saberia, não acha telefone, não tem um banco de dados confiável dos aeroportos menores para confirmar se tem abastecimento. Então a gente pegou os aeroportos principais para a gente parar e os aeroportos secundários, vamos dizer assim, um pouco menores, como nossas alternativas. Talvez se a gente fosse fazer esse voo de novo, a gente faria o contrário, porque aeroporto grande tem mais movimento, abastecimento demora mais, passar plano de voo demora mais. Às vezes num aeroporto pequeno, igual a gente parou lá em General Pico, às vezes a parte de plano de voo e abastecimento acaba sendo até mais rápido. Mas a gente preferiu garantir aí pecar por excesso do que por falta, então a gente foi nos aeroportos principais por conta disso. E aí, com tudo isso em vista, autonomia, vamos fazer voo de no máximo 2 horas, vamos pegar vento, não vamos pegar vento, olhando toda hora a carta, sigla do X. Polícia reportadora à frente. Obrigado.
estão olhando toda hora carta CWX, carta de Wind Aloft e tal. Isso no pré-voo, né, no planejamento. A gente vendo que forma frente fria ali naquela região, a gente vendo que tem bastante vento de pro ali, então a gente optou por isso, fazer essas perninhas aí de no máximo 2 horas. E aí a gente definiu nossas pernas, nossas etapas, mandamos lá pro Eri, ele é piloto lá, voa bastante na Argentina, validou, disse que seriam boas pernas, bons trechos e beleza, galera, parte de decidir qual que seria a rota estava feita. Aí vem toda a parte de Notan, que é outra novela, porque, que eu falei pra vocês, eles não têm o site do AIS Web, igual a gente tem aqui. Então a gente tem que entrar lá no site da ANAC e eles têm um drop-down list lá para você escolher os aeroportos que você quer. E aí tem aeroporto que você consulta pelo nome do aeroporto, tem aeroporto que você consulta pelo código ICAO do aeroporto, tem aeroporto que não tem o código ICAO, é só o nome ou só as 3 letras lá da IATA. E aí você fica se batendo para achar os Notans. E não são todos os aeroportos que tem Notan, não. São os principais e esses secundários que eu falei. Secundários que eu digo, são aeroportos aí do tamanho de Jundiaí, por exemplo. E aí os aeroportos menores que Jundiaí nem tem Notan, galera. E aí você fica naquela dúvida, quem não conhece a gente, por exemplo, você fica na dúvida, será que não tem Notan ou será que a gente está olhando no lugar errado? Não é que nem aqui, que a gente digita o ICAO, por exemplo, sei lá, digamos que Piracicaba, Sierra Delta Papa Whisky, se tem Notan, ele fala os Notans que tem, se não tem, ele aparece lá. Não consta Notans, a gente sabe que não tem, tá? Não tem essa opção. E também parte de cartas, galera, que eu falei pra vocês. WAC não existe. VAC. Mas tem polícia hoje aqui, hein? VAC também é outra coisa que não tem, galera. A única VAC que eu achei no nosso voo todo foi a VAC de Sari. Foi o primeiro aeroporto que a gente parou na Argentina. E na verdade é uma VAC compartilhada aí com o Brasil. Tem a VAC deles e a VAC nossa. Vocês veem que engloba os 3 aeroportos, engloba o Foz do Iguaçu, engloba Sari, engloba até o aeroporto lá no Paraguai. Bem parecida com a nossa, coloquei as duas lado a lado aí, só que a deles parece que foi uma criança de 5 anos que fez, né? Mas enfim, galera, fora isso, não achei nenhuma VAC. A maioria dos aeroportos tem ADC. ADC eu encontrei de todas, mas não foi no site da ANAC da Argentina que eu encontrei. Eu encontrei a maioria das ADCs no AirNav Pro. O AirNav Pro foi o aplicativo que a gente usou, vou falar do aplicativo para vocês daqui a pouco, mas a maioria das ADCs que eu achei, ADCs e PDCs, foi no AirNav Pro. No site da ANAC não tem. Por quê? No site da ANAC também não tem, no site da ANAC deles lá, né? Também não tem Rotair. Não tem um Rotair igual tem aqui com banco de dados de todos os aeroportos. Lá eles têm também dos aeroportos principais e dos aeroportos aí de categoria tamanho de Jundiaí, vamos dizer assim, só para facilitar o entendimento de vocês. Aí o Rotair, na verdade, seria até um pouquinho mais completo, porque você entra lá, você seleciona cada aeroporto que você quer e você tem um extrato desse aeroporto, e aí esse extrato tem aí umas 7, 8 páginas, e aí tem um monte de informação, galera. Aí tem falando se tem restaurante no aeroporto, se tem restaurante na cidade, se tem hotel na cidade, o tipo de combustível, todos os dados do abastecedor, enfim, aí é um extrato bem completo. Aí, na minha opinião, até mais completo do que o nosso Rotair, só que de alguns aeroportos também. E aí, de novo, a gente cai naquela dúvida se a gente está procurando no lugar certo, se os aeroportos secundários têm em algum outro lugar, algum outro tipo de extrato, nem que fosse resumido. Cuidado, veículo parado na via à frente. Enfim, galera, e seria nesse extrato aí que a gente deveria ter todas as cartas. Mas, por exemplo, Sari tem a VAC e tem a PDC. Os outros aeroportos, alguns tinham a PDC, os principais, os maiores mesmo. Os outros que são principais também, que são grandes aeroportos, a gente não encontrou nem a PDC. A gente teve que recorrer lá no AirNav Pro, ou sequer tinha esse extrato, né? Apesar de a gente ter escolhido aeroportos grandes, aeroportos primários, às vezes não tinha nem o extrato, então não tinha nem a PDC, e aí tinha que recorrer lá no AirNav Pro. E aí é uma questão de ir compilando as informações, galera. Então, pega as informações que a gente acha nesse documento lá no site da ANAC, pega os Notans que a gente acha lá também, pega as informações que a gente acha no AirNav Pro e vai compilando tudo, galera. Teve aeroporto aí que eu tive que pegar a elevação no Wikipedia antes de confirmar, antes de validar com a AirNav Pro, porque não achava em lugar nenhum. Então você entrava lá no Wikipedia, digitava lá e dava uma confirmada depois. O AirNav Pro tem elevação de todos os aeroportos, mas tinha dia que estava fazendo planejamento e não estava com o meu iPad.
Então eu usava lá o Wikipedia, depois, claro, validava tudo. Bastante Google Earth também, Google Maps, para verificar a situação do aeroporto junto da cidade, para verificar se tem alguma elevação, alguma coisa que às vezes não tem na carta. Então o planejamento, na verdade, é um grande compilado de todas as informações que a gente vai achando aí ao longo da internet. E só falando um pouquinho de planejamento também, teve um cara que comentou que pediu para mostrar a nossa ficha de planejamento. Esqueci esse nome agora, cara, até tava com tudo anotado aqui, até uma pauta do que ia falar, mas tô dirigindo, não dá para ficar lendo. Mas tá aí, nossa ficha de voo é essa. A gente fez uma dessa para cada etapa do nosso voo e nada mais é do que uma navegação estimada. Mesmo tipo de navegação que eu imprimo para ir daqui para Sorocaba, que é do lado de Jundiaí, mesmo tipo de navegação que eu usei para ir para o Rio de Janeiro, que nada mais é do que uma lista das minhas referências com a minha proa ideal e com a distância e com o tempo. E proa estimado é a forma de navegação mais rudimentar, mais primária que a gente tem. E aí eu falei bastante do AirNav Pro, galera. Foi uma das melhores coisas que a gente teve na nossa viagem. O AirNav Pro funcionou redondinho e, galera, é bom porque eu comprei todo o banco de dados da Argentina, paguei R$189. E aí, galera, lá tem as cartas visuais, que na verdade, como eu falei para vocês, não tem a WAC, mas tem essa carta que é feita pelo governo dos Estados Unidos lá. Se não me engano, é a ONC que chama Operational Navigation Chart, alguma coisa assim. E tem lá toda a parte de elevação, tem as cidades, tem os aeroportos lá. Então você dá um clique em qualquer aeroporto, ele já te fala as frequências, elevação, cabeceiras, enfim, já te dá todas as informações que você precisa. E enfim, foi o que a gente usou aí na metade do nosso voo. A gente usou essa carta visual. E vocês viram, né, galera? Toda hora falam pedindo pra gente radial disso, radial daquilo. Polícia reportada à frente. Mas tem polícia hoje aqui, hein, galera? Devem estar procurando alguém. Ou algum engraçadinho no Waze que fica colocando a polícia. Mas enfim, galera. Tinha um policial lá mesmo com radar. Tava escondidinho atrás da moita. Também que eu tô na velocidade. Mas enfim, galera. Aí vocês viram, né, que toda hora ficavam pedindo radial, estimado de cruzamento de aerovia e tal. Teve umas horas que pediram pra gente posição IFR. Tem até uma parte que entrou lá no vídeo que o cara pediu pra reportar na vertical da posição Racelo, até entrou no vídeo, que é uma posição IFR dentro de uma aerovia e a gente tava voando visual. Então a gente combinou lá que da metade do voo pra frente a gente começou a voar com as cartas IFR, com as cartas em route chart low. Porque aí lá, cara, quero o estimado do cruzamento da aerovia tal. Você tá lá com a carta, o AirNav Pro já te dá ali, já te dá um estimado de cruzamento, e o AirNav Pro que quebrou o galho, que ajudou bastante. Senão a gente teria passado aí mais sufoco em voo. E falando em sufoco em voo, galera, e a fonia? E a fonia em inglês e espanhol? Pois é, galera, foi outra coisa que vocês comentaram bastante, foi outra coisa que me chateou um pouquinho por não poder confiar 100% no inglês, por não conseguir me comunicar bem, mas não foi uma coisa que me surpreendeu, galera. Foi uma coisa que me chateou, mas não me surpreendeu porque eu já sabia, já tinha me alertado, o pessoal que já tinha voado lá na Argentina já tinha falado que o pessoal não gosta de fazer a fonia em inglês. Então assim, galera, eu já tinha coordenado com o Fabiano morou 2 anos na Argentina, fala espanhol super bem, deu uma estudadinha na parte de fonia também, porque às vezes você sabe falar bem espanhol, mas não sabe os termos técnicos. Então ele deu uma estudadinha nos termos técnicos em espanhol também. E assim, eu senti que se a gente quisesse forçar o inglês, a gente teria conseguido fazer o voo todo em inglês. Algumas horas ele respondendo em espanhol, algumas horas eu não entendendo o inglês dele, mas a gente teria conseguido chegar lá no destino só falando inglês. Ia ser mais dor de cabeça para mim, ia ser mais dor de cabeça para os controladores, mas a gente teria conseguido. A gente conseguia falar inglês bem com o centro de controle. Com o centro ali, EZs, a gente falou bem, mas na hora que entrava nas terminais, aí não. Na hora que entrava nas terminais, terminal Reconquista, por exemplo, a terminal Paraná, que a gente cruzou também, aí por mais que a gente chamasse inglês, o cara respondia em espanhol, e talvez pudesse forçar o inglês, o cara ia responder em espanhol, mas aí a gente preferiu manter o espanhol mesmo para facilitar a nossa vida também. E aí, claro, né, galera, isso aí vai te estressando, porque por mais que você entenda espanhol, não é sua língua materna.
Então você tá lá prestando atenção e o pessoal, as outras aeronaves lá falando em espanhol também, falam muito mais rápido, às vezes tem interferência no rádio, então você não entende muito bem o que o pessoal tá falando e aí a tal da consciência situacional vai lá para baixo. Então às vezes o cara tá reportando um tráfego para você ou tá reportando seu tráfego para alguém e você não sabe, você não entende direito, fica naquela dúvida. E aí faz parte, galera, faz parte de voar num país que você não entende muito bem a língua. Outra coisa que perguntaram bastante também sobre os custos, galera, custo de pouso, custo de estadia. Galera, na maioria dos aeroportos que a gente parou, a gente não pagou taxa de pouso. Lá na Argentina eles têm uma regrinha que aeronaves até 1 tonelada não pagam nada. Tem alguns lugares que pagam, que até 5 toneladas não pagam nada. E tem alguns lugares que você paga só o pouso ou só a taxa de envio do plano de voo. Seria mais ou menos como se fosse a nossa taxa de comunicação aí. Mas na verdade é uma taxa tão ridícula, galera, tão barata para o nosso tipo de voo, para o nosso tipo de avião, que lá em Posadas, por exemplo, o valor dessa taxa era de 5 pesos. 5 pesos não é praticamente nada, galera. Fazendo a conversão, vou colocar aí na tela, mas é praticamente centavos pra gente. É tão pouco que o cara falou pra gente que pra cobrar no cartão, a gente não tinha peso lá, ele falou, pra cobrar no cartão o mínimo é de 10 pesos, não tem como cobrar só 5 pesos. E aí, beleza, bora voar, vai embora e não tem problema nenhum. Liberou a gente sem pagar. Lá em Rosário, por exemplo, essa taxa era de 40 pesos, por ser um aeroporto maior, por ter uma AIS mais bem equipada lá e tal. Essa taxa era de 40 pesos, tentamos pagar no cartão, não conseguimos, nem o meu cartão, nem o cartão do Fabiano, nenhum dos nossos cartões passou. Aí ela emitiu um boletim pra gente, um boletim até diferente do que a gente tá acostumado aqui, não tem código de barra, não tem nada. A gente deu o boleto pro Eri pagar. E lá em Saré a gente pagou uma outra taxa também, que é a taxa da imigração. A nossa taxa de imigração, até que eu falei pra vocês, lá não tem imigração 24 horas, então é sob demanda. Então você tem que ligar e agendar e o cara vai lá, às vezes, só pra te atender. Você liga e agenda com 2 horas antes. E aí essa taxa foi de, se não me engano, 600 pesos, que deu o equivalente a R$90 pelo avião, para nós dois, né? Porque a taxa de atendimento engloba todo mundo que está no avião. Então, se a gente tivesse com 4 pessoas a bordo, fosse um avião maior, seria a mesma taxa, que seria o controle de imigração e o controle de passaporte. E taxa de abastecimento, galera, valor de abastecimento. Lá, em todos os aeroportos que a gente parou, o preço de abastecimento era mais ou menos o mesmo, que era o equivalente a R$4,70 por litro de Avegás. Era mais ou menos 29 pesos já com o imposto deles, o IVA. Então dava o equivalente a R$4,70 por litro. E eu sei que aqui no Brasil tem lugar que está custando mais de R$8 o litro já. Ubatuba, que é um dos lugares mais caros que eu já pousei, hoje deve estar mais de R$8, deve estar pelo menos perto de R$8. E eu sei que lá para cima no Nordeste tem lugar que já está custando mais de R$8. Na Argentina, em todos os aeroportos que a gente parou, a média era essa. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas em nenhum lugar na Argentina a gente pagou mais do que R$4,90 no litro da Avegás. Agora, demora, galera. Para abastecer lá e tempo em solo, a gente perdeu bastante tempo em solo lá, galera. Porque tem que pousar e ir lá, passar plano de voo. Então o Fabiano tinha aqui comigo, porque o pessoal nas salas AS não falava inglês. Então também tentava gesticular as coisas em inglês lá, mas o pessoal não falava inglês. E quase todo lugar pedia nosso certificado médico, pedia nossa licença, pedia documento do avião, seguro do avião. Aí eles tiravam um copo e perguntavam, e não entendia, porque o avião é experimental, então os documentos são diferentes. E aí tem que ir lá chamar, alguns lugares a gente tinha que empurrar o avião até a bomba de abastecimento. Depois tinha que ir lá no prédio da YPF para pagar. Não é que nem aqui no Brasil que já tem a maquininha de cartão, igual o posto de gasolina. Tem a maquininha de cartão já. Então você tinha que ir lá no prédio da YPF, em alguns lugares era longe, para pagar. E aí demorava pro cara colocar as coisas no sistema. Lá em Rosário, que até comentei no vídeo com vocês, só a parte de abastecimento, eu tava vendo no vídeo, e o tempo que eu comecei a gravar uma parte e gravar outra parte, foram 48 minutos, galera, para abastecer o avião e pagar. Então imagina, galera, quase 1 hora para abastecer o avião e pagar. Então a gente perdeu muito tempo em solo. Até talvez se a gente fosse fazer essa viagem novamente, a gente optaria por fazer pernas mais longas, porque o avião tem autonomia para isso, e agora a gente já conhece um pouco mais os aeroportos de lá, já conhece um pouquinho mais as facilidades de lá. Então a gente optaria por fazer pernas mais longas para não perder tanto tempo em solo, porque a gente perdeu tempo em todos os aeroportos, a gente perdeu tempo em solo, galera. Outra coisa que é bacana falar também, galera, plano de voo, toda a parte de plano de voo na Argentina. Essa parte aí também foi outra parte que me surpreendeu um pouquinho.
Porque a gente está acostumado aqui no Brasil, e aqui no Brasil, vocês sabem, né? Antigamente, antes de existir o Sigma, quando a gente passava plano de voo ou presencialmente ou por telefone, se a gente errasse a ordem do campo 18, por exemplo, o plano era recusado. Se a gente não colocasse as coordenadas intermediárias a cada 30 minutos, o plano era recusado. Até hoje, né? Se esquecer de colocar as coordenadas lá no Sigma, o plano é recusado. E lá na Argentina não tem isso não, galera. Lá na Argentina, eu tinha lá na minha pastinha, né? Toda a sala IS que eu ia, eu levava a pastinha com planejamento, e lá eu tinha toda a parte de cruzamento de FIR, todos os pontos intermediários, as coordenadas geográficas dos pontos intermediários, e colocava lá no plano. Até que no segundo lugar que a gente parou lá na Argentina, em Posadas, eu fui lá passar o plano de voo, a gente chegou um dia lá no final do dia, fui passar o plano de voo, o cara falou que a gente poderia passar o plano de voo no dia seguinte. E aí no dia seguinte a gente chegou lá no aeroporto para passar o plano de voo, o Fabiano foi pedir o abastecimento, eu fui guardar as coisas no avião. Aí depois que eu voltei para a sala IS, e quando eu voltei para a sala IS eu vi que eu tinha esquecido a minha pastinha com todo o planejamento. E aí, putz, lá que tava toda a parte de coordenada, cruzamento de FIR, todos esses detalhes aí importantes do plano de voo. Aí eu comentei com o cara, não tem problema não, é visual, coloca um DCT aí, não tem problema não. E aí eu coloquei o DCT, coloquei lá no campo 18, lembrava mais ou menos a ordem do campo 18, mas a gente sempre acaba esquecendo, né, galera? Ainda mais agora com o Sigma aqui no Brasil, que a gente não precisa mais exercitar a ordem. Então, coloca lá a performance antes do operador, cruzamento de FIR, nesse aí não tinha, mas também não tinha colocado nada e tal. E aí o cara aceitou o plano de voo de boa. E aí você vê, né? Esse aí foi o segundo plano que a gente fez na Argentina. E eu vi na hora o cara pegando o plano de voo, a gente preenche a mão mesmo, galera. Preenche o plano de voo lá, o cara pegou, ligou, provavelmente para a torre de controle ou para algum órgão de controle, e passou a nossa matrícula, origem, destino e o estimado de saída e altitude, mais nada. Então, todas aquelas informações do campo 18, rota, isso, aquilo, eles não se importam, galera. Pode colocar o que quiser, pode colocar um DCT lá, que eles aceitam. E aí eu vi que teve gente que perguntou também se tinha que fazer algum plano de voo especial por ser internacional. Não, galera, plano de voo visual foi aceito, plano de voo visual tranquilo, não teve problema nenhum. A única coisa que eles pedem é para colocar o endereço do operador no campo 18. Isso aí aqui no Brasil a gente não precisa colocar o endereço, né? Só coloca o nome do operador. Por ser um plano de voo internacional, a gente colocou o endereço. Só no trecho entre Foz e Cataratas. Nos outros eu coloquei só o nome do operador, não coloquei endereço, não coloquei nada. Tá certo que em alguns lugares pediram alguns documentos que tinha o endereço do Fabiano, que é o operador da aeronave, era o operador da aeronave, mas não coloquei endereço em nenhum campo em plano de voo, não coloquei em mais nenhum. Só nesse aí internacional de Foz para Cataratas. Muita gente perguntou também do ICAO, se é obrigatório ICAO. Galera, o ICAO é obrigatório para você voar fora do seu país de origem, né? Então, se a gente é brasileiro, estamos voando em algum outro local e vamos usar uma matrícula brasileira com uma licença brasileira, você tem que ter o ICAO. Em nenhum momento falaram assim, mostra aí seu ICAO. Em nenhum momento pediram isso pra gente. Mas imagino eu, caso eu não tivesse o ICAO, imagino que poderia dar algum problema. Talvez lá na Argentina não desse problema, porque o pessoal não verifica, mas sei lá, se acontecesse algum incidente de tráfego aéreo, ou se pegasse uma inspeção de rampa, alguma coisa assim, talvez poderia dar algum tipo de problema. E em Foz do Iguaçu, para fazer o plano internacional, eu perguntei para a operadora da sala IS sobre a obrigatoriedade do ICAO, né? Ela falou que o próprio sistema do plano de voo verifica se o piloto em comando tem os requisitos mínimos para fazer aquele tipo de voo. Então, se eu fizesse um plano IFR, por exemplo, ele já verificaria se eu tenho IFR mesmo ou não. E, segundo ela, uma das verificações que o sistema faz para voo internacional é do ICAO. Então, para quem não sabe, eu tenho o ICAO 5 e os planos todos na Argentina. Esse internacional e os planos na Argentina foram feitos com o meu código ANAC, né? Eu como primeiro piloto em comando, especialmente exatamente por causa do ICAO. Então, teve gente que me perguntou, ninguém pediu, mostra aí, prova que você tem ICAO, mas até onde a gente sabe, tem essa obrigatoriedade aí por estarmos voando com uma aeronave brasileira, com uma licença brasileira em um ambiente que não é o ambiente nacional, né? Que não é o espaço aéreo nacional.
Beleza, galera, eu acho que é isso. Eu tô tentando lembrar das coisas aqui que vocês me perguntaram, das dúvidas de vocês, dos comentários. Eu acho que eu falei de tudo. Se eu esqueci de alguma coisa, se ficou alguma coisa para trás, se eu não fui tão claro em alguma coisa, deixa nos comentários aí embaixo, que eu tô sempre de olho, eu tô sempre lendo, sempre respondendo vocês. E se necessário for, a gente grava mais um videozinho explicando. E para quem sabe, quem já acompanhou os outros bate-papos aqui no carro, vocês sabem que quando chega no final do vídeo, para eu saber que vocês chegaram no final do vídeo mesmo, aguentaram assistir até aqui, eu peço para vocês deixarem uma palavra aí no final, né? Primeiro foi maçã, segundo foi torta de limão, mousse de limão. Esse aqui da Argentina não pode ser diferente, né? Então, se vocês chegaram até aqui, deixa aí nos comentários alfajor, que aí eu sei que vocês chegaram até aqui. E também, se vocês perceberam que eu tô gravando essa segunda parte voltando para casa, né? No final do dia, saindo de Jundiaí indo para São Paulo, porque de manhã tava terminando de gravar, tava chegando em Jundiaí já, acabou o quê? Acabou o espaço no cartão de memória. Aí só para não deixar o vídeo sem final, tô gravando o restinho agora no final. Beleza, galera? Então, alfajor nos comentários. Se gostaram, deixa aquele joinha bacana. Se não são inscritos ainda, se inscrevam. E pro pessoal que tá chegando no canal, se tiverem sugestão de vídeo, deixa a sugestão aí embaixo que eu tô sempre lendo. E a gente tenta fazer alguma coisa aí pra gravar pra vocês. Valeu, galera. Até mais. E agora vai cair o mundo aqui pra São Paulo. Já tá chovendo. Valeu, galera. Até mais.